tenho uma palavra para compartilhar com você. Deixa eu abrir aqui algo que eu deixei anotado. Filipenses, capítulo 3. Aqui. Versos 13 e 14 diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Bom, eu prometo para vocês que essa noite eu não me demoro. Meus amados irmãos, nós estamos debaixo de uma palavra durante esse ano, né? Vale sempre a pena lembrar. E o tema anual é Vivendo os Planos de Deus. Mas nós também estamos trabalhando a cada mês uma temática subordinada ao tema anual, para que a cada mês, com um tema específico que Deus colocou no nosso coração, a gente consiga imprimir algumas verdades no coração de vocês e a gente siga celebrando a Deus, adorando a Deus e vivendo o tempo que o Senhor tem para cada um de nós. E para esse mês de setembro, a temática desse mês nos convida a viver uma nova estação. E é literalmente isso, vivendo uma nova estação. Semana passada, no último domingo, tive a oportunidade de estar aqui com vocês, de compartilhar uma palavra no livro de Cantares, capítulo 2, verso 11 e 12, e falamos literalmente de um tempo novo, de um tempo de mudança. Falamos sobre uma estação que sai e uma estação que chega. Falamos sobre um tempo natural de um ciclo que se encerra e um outro que começa. Pontuamos muito bem a questão alegórica do texto, que tem relação com apontar para Cristo, falando sobre, mais uma vez, o Velho Testamento como um todo apontando para o Senhor, e no livro de Cantares não é diferente. Tive a oportunidade de pontuar com vocês a questão do amado, da amada, e como o texto como um todo apontava para o Senhor e a igreja. O texto base para o sermão de hoje, ele também fala de um tempo que termina e um tempo que começa. O texto que eu escolhi hoje, eu já preguei sobre esse texto, mensagens diferentes, com o mesmo texto, algumas vezes. É que a gente acredita que a Bíblia é uma fonte inesgotável de informações. Sempre que lemos, temos uma informação nova, ministrada pelo Espírito de Deus ao nosso coração. E buscando uma palavra que eu pudesse compartilhar com vocês, me deparei com o texto de Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, onde o apóstolo Paulo fala sobre um tempo que precisa ficar para trás e de um outro tempo que precisa seguir. O contexto dessa epístola, todas as vezes que vou pregar com base em uma epístola paulina, pelo menos, eu sempre falo para vocês isso e não me canso de falar. Quer entender melhor as epístolas? Vai lá no livro de Atos dos Apóstolos, dá uma boa lida lá. Você vai entender boa parte do surgimento, do nascimento dessas igrejas, em que Paulo passou por alguns lugares, trabalhou, pregou o evangelho, plantou igrejas, levantou lideranças e seguiu para outras cidades, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu propósito. E o contexto do nascimento dessa igreja de Filipos, a quem Paulo escreve aos filipenses, ela está dentro do episódio de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que nós conhecemos tanto, que
é aquele episódio em que o apóstolo Paulo está seguindo, encontra uma mulher adivinhadora, expulsa o espírito de adivinhação dela, vai preso. E no cárcere inferior, ele e Silas, sendo açoitados, ao invés de reclamar do problema em que passavam, decidiram dar a Deus um culto e começaram a orar e a adorar a Deus. E no momento então em que é de grande dificuldade, num cárcere inferior, depois de terem sido açoitados, agora presos nos pés e nas mãos, é o que o texto diz, eles decidem, ao invés de reclamar, dar para Deus um culto. Das muitas vezes que conjecturamos e imaginamos a cena, tentamos visualizar lendo o texto, Paulo e Silas presos com as mãos e os pés, mas a adoração deles não estava presa. Eles estavam presos fisicamente, mas estavam livres para adorar o Senhor. E enquanto tinham as mãos e os pés atados, deixaram eles livres para poder fazer o que quiser. Eles decidiram cultuar a Deus. E das muitas vezes que nós imaginamos a cena, Paulo e Silas e Paulo, um olhando para o outro, dizendo: e aí, o que a gente faz agora? Olha, eu vou cantar uma canção. E aí eles começam a adorar a Deus. É claro que o texto não fala para a gente qual era a canção que eles estavam cantando lá. A gente pode imaginar dentro das canções que nós cantamos nos dias atuais. A gente pode se lembrar daquele momento de dificuldade que cada um de nós passa, daquela estação difícil que se apresenta para nós, um tempo de problemas que se apresentam em que a gente não consegue ver saída. A única coisa que a gente pode fazer é adorar a Deus. Um dia, passando por um momento muito difícil, Deus usou uma serva dele para dizer: pastor, Deus manda te dizer que Ele te deu uma arma para esses momentos de dificuldade. Eu falei: então qual é? Fala para mim. Ele me deu e eu não estou sabendo, cadê? Ela falou: a adoração. Quando tiver difícil, adore a Deus. Adora, porque as cadeias vão ser quebradas, os grilhões serão partidos, e Ele vai te dar a saída daquilo que você precisa. Então todas as vezes que de alguma maneira os momentos parecem difíceis e apertados, mesmo sem saber cantar, eu entro no meu carro, às vezes sem destino, fecho os vidros, ligo o som bem alto e, mesmo desafinado, entrego para Deus a minha adoração. Por vezes as lágrimas correm no meu rosto e eu digo: Deus, eu preciso tomar algumas decisões, eu preciso seguir. Senhor, eu preciso de uma solução. E às vezes uma canção, ela começa a brotar parecendo uma resposta de Deus para o meu coração. Aquilo vai trazendo alívio, vai me dando paz. E aquilo que parecia uma neblina diante de mim, sem fazer com que eu conseguisse enxergar uma solução e uma saída, começa a se dissipar e a saída começa a aparecer e Deus começa a falar ao meu coração. Então eu imagino Paulo e Silas ali cantando uma canção para Deus. Eu tenho minhas canções preferidas e você talvez tenha as tuas. Talvez para os momentos mais difíceis você pegue um pandeiro dentro de casa, cante um corinho de fogo e glória a Deus, e está tudo certo. Talvez em outros momentos você vai colocar lá uma canção em que nessa canção existe um testemunho de alguém que foi transformado, tocado num momento difícil, e isso fale ao teu coração, te dê paz, te dê condição de seguir. Mas geralmente nesses momentos assim, prefiro ouvir uma canção e cantar para Deus canções em que eu consiga glorificar o nome dEle e engrandecer a Ele. Tem uma canção que eu sempre canto para Deus. Eu não vou cantar não, fica tranquilo. Pode ficar em paz que eu não vou estragar esse momento bom. Mas se você me ajudar, quem sabe eu canto com você. Eu não sei quem é que canta.
Eu não consigo guardar o nome dos cantores, mas é uma canção que já é antiga. Eu vou tirar o microfone, que é o desafio no menos, né? Eu não sei porquê, mas essa canção sempre toca muito ao meu coração. Se você é mais antigo um pouquinho, você vai cantar comigo. É aquele tom, entendeu? Aquele. Tu já sabe. Os feridos de alma são os cativos oprimidos. Se você sabe, me ajuda a cantar aí. Você não tem ideia de como essa música fala ao meu coração e mexe comigo. Por quê? E Ele está aqui essa noite. Quem crê nisso, diga a glória a Deus. Se vocês forem, eu até vou junto, mas eu não posso puxar sozinho, não. Tua glória e majestade, vai, canta. É isso, Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Não apenas ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins, Senhor. Em alguns momentos, tudo que eu preciso é entrar na sala do trono para adorar a Ele, para que as coisas possam voltar para o seu devido lugar. E eu quero dizer para você que nesse contexto que você está vivendo hoje, se você conseguir arrancar a última força que você tem agora para levantar comigo as suas mãos e cantar um trechinho dessa canção em adoração a Deus, é possível que as cadeias sejam quebradas, os grilhões sejam partidos, e Deus opere na sua vida o milagre que Deus operou na vida de Paulo e Silas naquele dia, para te adorar. Quantos creem que cadeias já foram quebradas essa noite? No contexto dessa igreja nascendo, Paulo e Silas estão presos, um ora e o outro canta. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam e oravam a Deus, as cadeias foram quebradas, foram destruídas. O carcereiro sai desesperado, pensando em tirar a vida. Paulo disse para ele: não faça tal coisa. Ele está desejoso para saber como é que ele pode receber também de toda essa atmosfera. Ele fica tranquilo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Paulo sai dali, encontra uma casa que o abriga. Lídia e sua família são alcançados pela palavra de Deus. E começa a nascer uma igreja. Agora, no contexto em que Paulo escreve o que ele escreveu, já não mais no contexto em que a igreja nasceu, Paulo está preso. Aquela prisão lá de Atos 28, Paulo está lá. Mas enquanto Paulo está preso, eu vou repetir, ele está preso, mas o Espírito do Senhor continua a atuar na vida de Paulo. Paulo continua sendo um canal nas mãos de Deus, mesmo encarcerado da maneira que ele estava. E
escreve o que nós conhecemos teologicamente como as epístolas da prisão. Aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemão e aos Efésios. 4 cartas. Ele escreve enquanto está preso. E essa epístola aos Filipenses é conhecida como a epístola da alegria, por conta das notas de alegria que aparecem em toda a escrita de Paulo. É verdade que nessa igreja havia uma espécie de partidarismo. Um grupo aqui, outro ali. Ao que parece, alguém ou algumas pessoas decidiram externar que eram melhores que outras, como se estivessem se gabando daquilo que tinham ou daquilo que faziam. E é aí que Paulo, então, no capítulo 2, ainda no 3, do verso 4 em seguida, Paulo fala assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí Paulo descreve um pouco do seu currículo, do que ele era, do que ele foi, para mostrar para as pessoas que estão ali naquela comunidade de fé que elas não precisam se gabar daquilo que elas eram ou foram, ou daquilo que faziam, porque Cristo é suficiente, porque Cristo é tudo em todos. Aí Paulo discorre dizendo: se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E olha o que ele fala no verso 7 do capítulo 3: mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ele chega a dizer que essas coisas é como esterco, serve para nada, tudo por causa do Senhor. Então Paulo coloca o currículo dele de lado, de tudo que ele foi um dia, para mostrar para os seus leitores que Cristo era maior do que tudo. Quem crê que Cristo é maior, diga glória a Deus. E aí Paulo vai seguir no capítulo 3, nos versos que nós lemos, falando sobre coisas do passado que precisam ficar no passado, que precisam ficar para trás. Porque ao que parece havia um grupo, haviam pessoas que se levantavam para se gabar daquilo que eram, daquilo que foram, daquilo que tinham. Paulo está dizendo: não, se é para se gabar disso aí, eu tenho uma lista para dar a vocês, e eu li agora. Não tem relação com isso. A nossa vida em Cristo é outra. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, com o que Ele é poderoso para fazer. Independente das minhas habilidades, das minhas fragilidades, a nossa realidade é Cristo Jesus. Aí ele diz: olha, irmãos, eu não penso que eu mesmo tenha alcançado. Ele fala de algumas situações de ressurreição, de aperfeiçoamento nos versículos anteriores. Aí no 13 e 14 ele fala: irmãos, eu não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. E aí ele diz: eu avanço para as que estão adiante de mim, e eu prossigo para o alvo. Então a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo que existem situações que, independente das habilidades, de tudo que temos, fomos ou fizemos, o que mais importa para nós agora é quem Cristo é na nossa vida, do que aquilo que o nosso currículo pode dar. Lembrando sempre que para a gente viver uma estação nova e um tempo novo, para a gente romper, nós vamos precisar deixar algumas coisas que já passaram lá para trás. Precisamos seguir e precisamos prosseguir para um alvo. Nós temos um alvo, uma linha de chegada para cruzar.
E esse lugar é o céu, amém, irmãos? E nós chegaremos lá. Só que tem gente querendo viver algo agora, debaixo de uma palavra que nós temos sobre nós agora, para esse ano, vivendo os planos de Deus, e para esse mês, vivendo uma nova estação, carregando consigo uma bagagem que já deveria ter ficado para trás, carregando consigo algo que já deveria ter ficado no passado. E a gente arrasta, a gente segura. Porque, irmãos, talvez alguém aqui esteja me ouvindo e esteja dizendo assim: eu tenho passado por isso, eu tenho tentado romper, eu tenho tentado, ao ouvir as palavras liberadas nessa igreja, viver realmente tempo novo, mas sempre existe uma coisa ou outra que me puxa. E aí eu volto para a estação anterior. É como se fosse um filme, vê se você me entende, em que você está passando. Alguém já andou de trem aqui? Acho que quase todo mundo, né? Sim ou não? Glória a Deus. Aí você está indo daqui para Caxias, né? Você já sabe as estações todinhas: Saracuruna, Primavera, Campos Elíseos, Gramacho, Caxias. É como se você saísse daqui e fosse para a próxima estação, e quando você chegasse na outra, você olhasse aquela plaquinha e parece que a estação é aquela estação anterior ainda. Mas a ideia que você tem, a percepção que você tem é que você está se locomovendo, está até andando, e parece que tem andado para frente. Mas quando você dá uma olhadinha pela janela para olhar a placa é a mesma placa da estação anterior. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Aí você anda, e você olha e parece que está na mesma estação ainda e não saiu do lugar. Isso acontece com a gente todas as vezes que a gente não consegue se desvencilhar daquilo que precisa ficar para trás, daquilo que a gente não pode carregar para outra fase. Não dá para a gente carregar para outro nível, para outra estação que Deus tem preparado para nós, algumas situações que ficaram para trás e elas têm que ficar lá atrás. Porque algumas pessoas têm dores de estimação, problemas de estimação que parecem não querer romper, não querer soltar. Pessoas de estimação que você carrega dentro do teu coração, como aquelas que você já precisava ter liberado, já ter liberado perdão, já ter deixado ir, e nós queremos travar e não deixamos ir. Deus vem falando, Deus falou algumas coisas comigo alguns meses atrás, em relação à igreja. Deus usou uma irmã e disse assim: pastor, eu tive um sonho. Falou para minha esposa, ela me contou. E no sonho eu achei estranho, o pastor não estava bem. E eu via que algumas pessoas tinham ido embora, tinham saído. E algumas já saíram, já foram. E algumas ainda vão. Mas Deus é bom. Ele deu um sonho para alguém, falou comigo para eu preparar o meu coração. Estou orando a Deus. Mas eu não posso. É só para você entender. Eu não posso carregar comigo e levar comigo para uma outra fase, para um outro tempo que Deus tem preparado. E eu não tenho dúvidas que Ele tem um tempo novo preparado para mim, e um tempo novo preparado para essa igreja aqui. Eu não posso carregar comigo e levar comigo para esse novo tempo alguém que não quer andar comigo nesse novo tempo, nessa mesma direção. Não dá. Eu não posso amarrar alguém no pé da mesa ou no meu pé dizendo: vem comigo aqui, você é obrigado. Não. Eu estou debaixo de uma palavra, eu não estou debaixo da minha palavra, irmã Isolina. Eu estou debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus veio de Deus para o meu coração, para essa igreja, liberada aqui no altar. Você tem ouvido culto após culto, pregadores da casa e alguém que vem de fora dizer: tem uma palavra de Deus liberada sobre esse altar para essa igreja. Pega, não dá mole, não vacila, toma posse, porque o que Deus tem feito e o que tem falado aqui tem se cumprido. Aqui é uma terra fértil, eu tenho ouvido isso o tempo inteiro. Mas eu não posso carregar comigo para um outro tempo que eu tenho ouvido de Deus. Alguém que não quer ir para um outro tempo. O que eu posso dizer é: olha, gente, eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção e uma linha de chegada para cruzar. A palavra de Deus é essa. Domingo passado foi liberada. O inverno passou, a primavera chegou. É o tempo de cantar.
você quer vir comigo, vem comigo e a gente vai seguir dando glória a Deus. Se você não quer, Deus abençoe a sua vida. Mas eu não posso deixar de viver o tempo que Deus tem, porque você não quer ir para um outro tempo comigo. O meu convite para você é: vem. Vamos viver junto esse tempo novo, no mesmo som, numa mesma atmosfera, debaixo de uma mesma palavra, para que a gente possa romper, seguir e ir, e ver diante dos nossos olhos o cumprimento daquilo que Deus tem para nós. O grande problema é que por vezes a gente trilha alguns questionamentos. Eu estava pensando em algumas coisas esses dias e vi um vídeo de um pastor que é uma referência para mim. E ele falou algo que é interessante sobre viver um tempo novo, sobre seguir para um outro momento. Sabe que algumas coisas acontecem e algumas palavras são liberadas e para que a gente tome posse delas e siga. Mas você sabia que tem muita coisa que atrapalha a gente na caminhada? E por vezes é a nossa teimosia, é a maneira como nós recebemos uma palavra. Rafael, Júlia, Paulo Henrique. Porque lembram do episódio de Jesus chegando na praia, depois de uma noite inteira em que Pedro com os seus irmãos saíram para pescar e não pegaram nada, estavam limpando as redes. Jesus chegou, pastor Ivan, pastor Ricardo, se apresentou para eles e falou assim: você me empresta o seu barco? Você me dá uma carona? Leve ele um pouquinho mais para o fundo, para águas mais profundas, porque eu preciso pregar para um povo que está aqui, vai ficar melhor para eles ouvirem. Ele foi. Jesus, conhecendo o coração de Pedro e a frustração de um dia, de uma noite anterior sem ter pescado nada, olhou para Pedro e disse: pega agora a sua rede e lança ali. E deu a ele um lugar, uma palavra, uma direção. Apontou para ele: joga ali. Ao invés de Pedro abraçar a palavra recebida e obedecer, qual foi a primeira coisa que Pedro fez? Ei, cadê os Pedros aí de plantão? Você está aí, Pedrão? Fala comigo. O que Pedro fez, Adolfo? A primeira coisa que ele fez foi retrucar Lili. Ô Jesus, eu pesquei a noite toda, hein? Peguei nada. Pedro estava dizendo assim, tradução de Paulo Lopes. O que Pedro estava dizendo, São? Falou assim: ô Jesus, tu até é Jesus, mas pescador aqui sou eu, pô. Você é marceneiro, né? Carpinteiro. É que eu tô vendo um negócio de marcenaria, não sai na minha cabeça. Você é carpinteiro, teu negócio é madeira, meu irmão. Pesca é comigo. Trocando em miúdos, o que Pedro está falando para Jesus é: não é melhor você dar um pitaco na tua área e deixar a minha área comigo? Porque nessa área aqui quem domina sou eu, Jesus. Na pesca, quem sabe sou eu. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, hein? A noite todinha não peguei nada. Nem um baiacu, nem um lambari, nada. Nada. Mas aí Pedro falou assim: mas sob de baixo tua palavra, vou jogar. Já estou aqui, né? Aí Deus é bom demais, né, gente? Aí a Bíblia diz que ele precisou chamar os seus companheiros de cooperativa para puxar a rede cheia de peixe, porque ele sozinho não conseguiu. Eu vou dizer uma coisa para você: existe uma palavra de Deus direcionada para você, para essa igreja aqui. E às vezes ao que parece é que a gente emperra
a engrenagem de funcionar como ela deveria funcionar, porque nós retrucamos sobre aquilo que Deus fala ao nosso coração, que sai do altar do Senhor. Você se lembra da menina que era escrava, lá do texto de Naamã? Lembram disso? Lembram de Naamã, o general que era leproso? Ele precisa de cura, ele precisa de resposta. Mesmo com toda a sua grandeza, ele não conseguia resolver o seu problema. A menina, capturada em Israel e escrava em outra nação, ouviu na casa dizendo: ué, você não sabe não? Na minha terra tem profeta. Ah, se esse Senhor procurasse o profeta que tem na minha terra, ele ia ficar curado. Qual o nome dele, moço? Ah, vai lá, bate lá na porta dele, chama ele lá. Aí a Bíblia diz que o profeta foi, o general foi. E quando ele chega lá, irmãos, o profeta não deu nem tchum para ele. Quem é? Não, o general aí falou: não, vê o que ele quer aí. Aí ele falou que a menina disse e tal, ele está leproso. Falou: ah, manda ele mergulhar no Jordão lá 7 vezes e está tudo certo. Ele fica curado lá. O cara está leproso, está doente, ninguém resolve. Nem a patente dele resolve o problema dele. Aí ele ouviu que tinha alguém em Israel que podia curar. Ele foi lá, bateu na porta. O profeta não estava nem aí para ele. O nome já diz, ele era profeta. Ele era profeta. Ele não era médico. Ele era médico? Não, profeta. Aí o que Naamã fez, irmãos? Ele correu e foi logo dar 7 mergulhos, sim ou não? A primeira coisa que ele fez foi retrucar. Ah, mas esse rio é muito sujo. É muito sujo. A minha terra lá tem rio mais limpo. Aí eu fico tentando às vezes entender os crentes. Tem que dar 7 mergulhos. O que o profeta falou? Quantos mergulhos? Me ajuda a pregar. Quantos mergulhos? 7. Aí o abençoado começa assim: ah, para que 7? Desse um mergulho só, resolvia. Por que não 1? Por que não era um mergulho só 2 já estava bom? Para que 7? Porque não é nem 8, nem 6, é 7. Porque Deus falou que é 7. Porque Deus usou o profeta e falou: vai lá 7 vezes, que na 7ª vez você vai ficar curado. Porque o segredo não está no se é 7, se é 8, se é 9, se é 10. O segredo está em ouvir uma palavra liberada por Deus e obedecer a palavra que Deus mandou. E aí quando a gente obedece aquilo que Deus direcionou, a gente sai de uma fase ruim e entra numa fase diferente. Ele saiu de uma fase de lepra para uma fase curada. E eu profetizo que você vai entrar num tempo de cura. É só isso. É deixar para trás as coisas que precisam ficar para trás e seguir para aquilo que a gente precisa seguir. Paulo está dizendo, escrevendo aos Filipenses: olha, tem um tempo aí que ficou para trás e precisa ficar lá, porque eu preciso seguir adiante, porque eu tenho um alvo. Sabe, irmãos, eu falo a gente porque eu me incluo também, a minha humanidade. A gente por muitas vezes, não são poucas, muitas vezes, a gente ganha uma reta assim, visualiza o nosso alvo e a gente vai com toda a força. De repente, em algum momento da nossa caminhada, parece que vão surgindo situações e parece que vão te freando, vão segurando a gente de um lado e do outro e começam a remeter a gente a uma situação que ficou para trás e passou, e a gente tenta seguir com o coração ferido, com o coração
cheio de amargura, com o coração cheio de coisas que a gente já não precisava carregar mais, que a gente já podia estar limpo disso, seguindo em frente, mas a gente fica preso a situações que já passaram. Aí a gente faz o que acontece na Epístola aos Hebreus, cria no coração raiz de amargura, e isso vai fazendo com que a caminhada fique mais pesada, fique mais densa, quando na verdade deveria ser leve, tranquila, feliz, alegre. Como eu já ensinei para essa igreja, a obra de Deus não pode ser pesarosa, ela tem que ser prazerosa. A gente não pode fazer a obra de Deus com pesar, precisa fazer isso com alegria. E a gente só consegue fazer isso quando a gente deixa realmente para trás aquilo que tem que ficar para trás, para a gente seguir firme, irmãos, rumo a uma direção que o Senhor deu para nós. Então eu quero compartilhar com vocês essa palavra, em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, a gente está no mês 9, estamos a poucos meses para o ano terminar, e se você ainda está apegado, agarrado a situações que passaram, que ficaram para trás e deveriam ter ficado lá, se você está se apegando a isso ainda, em nome de Jesus, hoje é noite de você deixar o passado para trás e seguir rumo ao alvo que o Senhor tem direcionado para você. Seguir leve, seguir firme, para cumprir o propósito do Senhor para a tua vida. Está na hora da gente deixar para trás o que ficou para trás, gente, e seguir para cumprir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Quem toma posse dessa palavra, diga glória a Deus. Fica de pé no nome de Jesus. Liberada para o teu coração, não retruca não. Quando uma palavra do Senhor sair desse altar, não retruca não. Ouve ela, afina os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Toma posse, meu irmão, e sai daqui com essa palavra no teu coração, e não deixa nada, nem ninguém fazer com que a palavra que você recebeu no momento que você tanto precisava, Deus usou alguém que cantava, ministrando uma canção para falar ao teu coração, usou alguém que orou a Deus para que em uma frase, talvez a resposta que você precisasse, ela viesse. Deus usou o pregador para que na ministração de uma palavra, naquele trecho, era a resposta que eu precisava, é essa palavra que eu preciso. Então o que você precisa fazer? Deixa para trás o que ficou, deixa o passado para o passado. A gente não tem uma máquina do tempo para voltar, irmãos. Eu sempre falo isso nos momentos em que estou no gabinete com alguém que precisa resolver situações que já deveriam ser resolvidas, mas está pegado, está preso, ancorado em algo que já passou. Eu digo, meu irmão, minha irmã, nós não temos uma máquina do tempo para voltar, para consertar alguma coisa que porventura deu errado, não deu certo, não funcionou. Passou. Não é verdade, Tiago? Passou. A única coisa que eu posso fazer é viver hoje, o presente. Porque se eu quiser viver amanhã, irmã Cristina, eu vou sofrer de ansiedade. Mas o amanhã nem chegou ainda. A palavra de Deus diz que basta cada dia o seu próprio mal. Coloca o amanhã nas mãos de Deus, meu irmão. Fala para esse crente que está pertinho de você assim, ó, coloca o amanhã na mão de Deus. Deixa Deus resolver o que você não pode resolver. Fala para ele, fala para ela. Deixa Deus fazer o que você não pode fazer, o que você não tem capacidade para fazer. Coloca na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar. Tem gente, irmãos, você ao invés de ajudar, tem hora que você atrapalha o abençoado. Porque é para colocar na mão de Deus. Aí de vez em quando você vai lá e tira, porque você quer resolver. Deus está demorando muito, deixa eu tentar fazer assim. Está demorando muito, deixa eu pegar aqui para tentar fazer assim. Aí só piora. Meus irmãos, o que passou, passou. Não dá para voltar. Pastor, então como é que a gente faz? A gente coloca na mão de Deus e vive o que a gente tem para viver. E a única coisa que a gente tem para viver é o hoje e agora. Não dá para eu voltar.
consertar um monte de coisa que eu vivi lá. Não dá. Eu tenho que viver agora, com as consequências de tudo que foi realizado, crendo em Cristo Jesus, que Ele vai segurar firme nas minhas mãos, e que as promessas que um dia Ele liberou para mim, elas vão se concretizar para a glória de Deus, porque Ele não me deixou sozinho, porque você não está sozinho ou sozinha. Irmã Isolina, segura na mão dessa moça, levanta a mão dela assim para cima. Você não está sozinha. Deus está segurando firme assim nas suas mãos, dizendo para você assim, ó, continua caminhando, tenha paciência e deixa na minha mão, que na minha mão eu resolvo. Pode ir embora daqui hoje de posse da sua vitória. Deus está trabalhando. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Então o que não dá para fazer, não faz. Faz aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, meu irmão. Pastor, o que eu posso fazer? Eu posso adorar. Se a situação estiver boa ou ruim, eu posso engrandecer o nome dele. Eu posso adorar a ele, eu posso exaltar a ele, crendo na palavra, que assim como Paulo e Silas fizeram e as cadeias foram quebradas, então eu vou adorar o Senhor, e as cadeias também se quebrarão, e o nome do Senhor será engrandecido e adorado através da minha vida. Nós vamos cantar o quê? Oh, boa. Essa você também sabe. Eu quero que você cante junto com a gente isso aí, bem forte. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Você pode liberar uma palavra de louvor para Deus? Oh, aleluia, glória a Deus.
Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Você pode liberar uma palavra de gratidão para Ele. Aleluia! Glória a novo do Senhor para nós. Glória! Há uma nova estação do Senhor para essa igreja. Há um futuro que nos espera. Saia daqui com essa palavra em nome de Jesus. Eu declaro que todas as prisões, as cadeias do passado que te prendiam são quebradas essa noite pelo poder que é no nome de Jesus. E você sair daqui leve para viver os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Eu termino agora. Tem alguém que entrou aqui que estava afastado dos caminhos do Senhor? Dá um sinal com a sua mão. Tem alguém que não é crente em Cristo Jesus? Tem aqui? Estava afastado? Não é crente? Não era. Está declarando a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida hoje. Você pode celebrar ao Senhor e você pode adorar a Ele. É o irmão da Deise. Glória a Deus. Cadê a outra pessoa que está deixando o passado para trás para viver algo novo hoje? Faz um sinal aí com a sua mão, meu irmão, para a gente orar por você. Tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor? Pastor, eu ouvi essa palavra, eu quero Jesus hoje para a minha vida. Cadê você? Tem mais alguém? Tem alguém que nunca foi crente em Cristo Jesus? Pode vir abraçar, pode vir. As irmãs. Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Enquanto você está aqui adorando, Deus está trabalhando lá no seu lar. Quantos creem nisso? Em uma vida declarando a Jesus como Salvador hoje. Nós vamos orar por Ele. É um milagre, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós entregamos nas Tuas mãos Teu Filho, que ouviu a Tua palavra hoje e entendeu que o que passou, passou, precisa ficar para trás, e que ele tem um futuro, tem uma esperança, tem um propósito do Senhor para ele viver. Obrigado, Deus, pela Tua palavra ter encontrado um bom lugar. Nós entregamos nas Tuas mãos o Teu Filho, crendo a Deus que ele será uma bênção para o Teu reino e para a Tua igreja, e essa igreja será uma bênção para ele, pelo poder que há no nome precioso de Jesus. E a igreja diz bem forte: seja bem-vindo, meu irmão. Essa é a sua nova família, seja bem-vindo, tá? Em nome de Jesus. Você pode aplaudir mais forte? Você pode se alegrar comigo, porque uma vida se rendeu a Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. A bálsamo em Gileade. Glória a Deus. Estende as suas mãos, nós vamos para casa, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou aguardando você aqui quarta-feira, às 19h30, no culto da família. Vem para cá adorar a Deus com a gente. Traga alguém não crente. Meu irmão, tudo que nós fazemos aqui é com desejo de que vidas se rendam aos pés do Senhor. Como eu já preguei uma vez para vocês, a gente tem alguns motivos para existir.
adorar a Deus, edificar o corpo e evangelizar o mundo, nós precisamos falar do amor de Jesus, para que mais vidas se rendam aos pés do Senhor. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Leva-nos para casa em paz, leva-nos em segurança, livra-nos de todo mal, nos dê uma semana incrível na tua presença, repleta de alegrias, repleta de respostas do Senhor para nós, uma semana abençoada pelo poder que há no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025, vivendo os planos de Deus. Aplauda Jesus. Graças e paz, povo de Deus, está no ar, MIPA em 1 minuto. Segunda e terças-feiras, 19h30 e 20 horas, nós temos os nossos PGs. Encontre o PG mais perto da sua casa e vem estar conosco. É um momento de comunhão, onde aprendemos mais da palavra e estaremos juntos. Venha você também. Quarta-feira é nosso culto da família. Traga um familiar seu e venha cultuar a Deus conosco. Quinta-feira é a nossa classe de consolidação. Você que é recém-chegado no MIPA, é um prazer receber você aqui. Sábado, às 19h30, é o nosso culto jovem. Venha transbordar da alegria do Senhor com a gente. E domingo, encerramos a nossa semana com o nosso culto. E você é convidado a estar conosco para essa grande celebração. Vem!